Olá pessoal que está acompanhando aí também essa gravação pelo YouTube, abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 1. Você que está aqui também pode acompanhar, nós vamos projetar aqui o texto bíblico. Hoje o tema da nossa palavra é a gloriosa reversão, justificação. Então vamos ler o texto e aí depois a gente vai discorrer sobre o assunto. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito, que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém? Até aí, vamos orar. Nosso Deus e Pai, peço que nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Oro também para que os olhos do nosso coração sejam iluminados, a fim de que conheçamos a esperança para a qual o Senhor nos chamou, a nossa gloriosa herança e a grandeza do seu poder. Oramos em nome do teu santo Filho Jesus. Amém. Só para lembrar, o texto que dá origem a essa pregação está disponível no site www.leoeller.com. Se você quiser depois pode ler, pode conferir lá tudo que a gente vai falar aqui nesta manhã. Bom, primeira coisa, vamos falar um pouco sobre a carta de Efésios. Temos alguns irmãos nos visitando. Nós estamos fazendo a exposição inteira da carta de Paulo aos Efésios. Começamos aí, há 22 domingos atrás, hoje é episódio 23, então começamos há 22 domingos atrás, lá em Efésios 1, estamos caminhando aí por essa carta que é gloriosa. E por que essa carta é tão importante? Porque ela ensina a igreja, aliás, ela ensina os crentes as gloriosas implicações de ser igreja de Cristo. Ela ensina os crentes o que significa pertencer ao povo de Deus, o que significa pertencer ao corpo de Cristo, o que significa ser igreja de Cristo. E hoje nós vamos continuar tratando da condição espiritual das pessoas. Aí, só para a gente lembrar aos irmãos que estão aqui pela primeira vez, ou que não estavam vindo as últimas semanas por viagem e tudo mais, nós estamos já há algumas semanas tratando da condição do homem. Uma pergunta sempre inquieta pensadores, religiosos, pessoas de maneira geral. Qual pergunta é essa? O que há de errado com a humanidade? Será que o problema da humanidade é falta de educação? E aí deveríamos construir mais escolas? Será que o problema da humanidade é crime? Aí deveríamos construir mais presídios? Ou será que o problema da humanidade é de foro íntimo, de foro emocional, e aí devemos formar mais terapeutas, psicólogos, psicanalistas e assim por diante? Ou será que o problema do ser humano é do ponto de vista religioso, e aí devemos fomentar a criação de várias religiões, ou de uma religião mundial? Enfim, qual é o problema da humanidade? Várias respostas foram dadas, mas a resposta do apóstolo Paulo ela é uma resposta que pode irritar ouvidos mais sensíveis. Paulo afirmou, no versículo 1 até o versículo 3 aí de Efésios, qual é o problema da humanidade. O que há de errado com a humanidade? E obviamente que quando a gente fala de Paulo, nós estamos falando de um autor divinamente inspirado. O que está escrito aí, o está pela vontade de Deus, pela direção de Deus, só está escrito aí porque Deus assim o quis. Então, qual é a resposta que Paulo dá? O que há de errado com a humanidade? Paulo diz, os homens estão mortos em seus delitos e pecados, os homens estão escravizados por Satanás, pela carne e pelo mundo, e os homens estão justamente, de maneira justa, condenadas por Deus. Todavia,
Deus não deixou os homens em seu estado de ira. Deus não deixou os homens em sua condição de miséria. Deus agiu para inverter a condição de pecado. E assim como Paulo listou 3 componentes da terrível condição humana, agora, mais à frente, Paulo está relacionando 3 gloriosos atos de Deus em Cristo para reverter a situação. 3 condições do homem: morto, escravo e condenado. E agora Paulo lista 3 atos de Deus para reverter essa condição. Para ajudar a entender isso, eu fiz um quadro. Eu esqueci de cumprimentar você. Você está nos visitando também pela primeira vez, não está? Como é que é seu nome? Maria. Seja bem-vinda, Maria. Você é convidada de alguém? Do pessoal aqui? Você mora em frente, é verdade. Você já me cumprimentou na porta, não já? Perdão, viu? Desculpa. Seja bem-vinda, viu, Maria? A casa também é sua aí, com certeza, viu? Então, pessoal, só para ajudar a entender, eu fiz esse quadro que ajuda a compreender. Aqui, nesse primeiro bloco aqui, está a condição listada por Paulo. Versículo 1, mortos. Versículo 2, seguiam a presente ordem deste mundo, ou seja, escravos do mundo, satisfazendo as vontades da carne, e também preso ao príncipe do poder do ar, que é Satanás. Satanás, a carne e o mundo. E por último, merecedores da ira. Essa é a condição do homem. Qual é a reversão de Deus? 3 versículos também. Deus nos deu vida, com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo, e Deus nos ressuscitou com Cristo. 3 atos de Deus para reverter as 3 condições que listamos. Claro que para explicar isso melhor, a gente vai falar o contraste. Paulo vai contrastar a condição humana com o ato de Deus. Que contraste é esse? De um lado, o homem ele é morto espiritualmente, Deus então dá vida para esse homem, que é na teologia chamada de regeneração. O homem é escravo do pecado, né? Aliás, do mundo, da carne e do diabo. Então, de escravo, ele passa a ter comunhão com Deus. O escravo agora é chamado a assentar-se à direita de Deus nas regiões celestiais. E a condenação, merecedores da ira, eram merecedores da ira de Deus. Agora, Deus nos ressuscitou com Cristo. Condenação e justificação, aqui o contraste. Éramos condenados, agora somos justificados. Para seguir o texto, eu vou inverter isso aqui, porque aqui eu fiz de maneira contrastante, mas para eu ficar preso ao texto, hoje eu vou tratar desse terceiro contraste aqui, e aí na semana que vem eu volto para tratar desse aqui, porque eu estou seguindo o texto lá de Efésios, e no texto de Efésios a justificação vem antes da comunhão. Então, já estou dando aí um spoiler do que eu vou falar hoje. O ponto aqui é dizer que Deus agiu de maneira definitiva para reverter cada aspecto da nossa condenação. Para cada componente de miséria e falência, Deus proveu, a seu próprio modo, uma gloriosa reversão. E aí, na semana passada, nós tratamos, então, da morte espiritual versus a nova vida em Cristo. Então, na semana passada, falamos daquele primeiro ponto lá, e se você quiser, quem está nos visitando ou quem não esteve aqui domingo passado, está disponível no YouTube, só você procurar com o mesmo título, né, a gloriosa reversão, nova vida, que você vai ter essa primeira parte aí. Hoje nós vamos então para esta segunda parte, a sequência da reversão de Deus, da reversão da condenação, ou seja, que Deus nos justificou em Cristo Jesus. E eu quero mostrar aqui o que essa expressão que Paulo usou aí no versículo 6, né? Deus nos ressuscitou com Cristo. Eu quero mostrar por que essa expressão, Deus nos ressuscitou com Cristo, tem a ver com a justificação. Você podia dizer, não, então Deus nos ressuscitou com Cristo. O que tem a ver Deus ressuscitar Cristo com a justificação? Então, um importante teólogo, que eu tenho usado bastante nos meus estudos, ele falando sobre esse juntamente com Cristo, ele disse o seguinte: juntamente com Cristo, pois quando o Pai ressuscitou o Filho, por esse mesmo ato, ele forneceu a prova de que o sacrifício expiatório fora aceito, e que, consequentemente, a sentença de morte, que de outro modo teria condenado os crentes, fora suspensa, e seus pecados perdoados.
Essa justificação, por sua vez, é fundamental para todas as demais bênçãos da salvação. O que o William Hendrickson está dizendo é o seguinte: quando Deus ressuscitou a Jesus, ele estava dando uma prova de que o sacrifício de Cristo foi aceito. Quando Deus ressuscita Jesus, ele está dizendo o seguinte: o sacrifício foi aceito. Os pecados estão perdoados. Os pecados estão agora anulados. A morte que era contra os crentes está anulada. Talvez você possa achar isso estranho, mas vejamos o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, capítulo 4, versículo 25. Ele diz assim: o qual, olha só, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, quando Jesus ressuscita, ele também está ressuscitando para dizer: os crentes agora são justificados. É o que Paulo está dizendo. Por isso que quando Jesus diz que, por isso que quando Paulo diz que juntamente com Jesus, que foi ressuscitado, nós também fomos. Por que fomos ressuscitados? Porque fomos então, ou também, justificados. O ponto é que os crentes agora passam a ocupar uma nova posição espiritual. E essa nova posição espiritual que eles passam a ocupar como justificados por Deus, tem repercussão em todas as áreas do crente. O fato dele ser justificado, isso abrange qualquer área dele. A área física, emocional, espiritual, financeira, qualquer uma delas. Tudo que o crente vive está debaixo dessa declaração de Deus. Por quê? O que é a justificação? Deus declara a pessoa completamente justa e a sua vida moralmente reta diante dele. Deus declara o indivíduo justo e moralmente reto diante dele. A justificação, ela carrega uma ideia de representação. A justificação, quando a gente fala assim, fomos justificados com Cristo, isso carrega uma ideia de representante. Eu tenho uma analogia que eu uso com frequência que cabe nesse caso. A justificação é como se você chegasse diante de um rei e você todo maltrapilho, todo machucado, cheio de chagas, de doenças, com as suas roupas rasgadas, todo sujo de meses, anos sem tomar banho, cabelo desgrenhado, e você chega diante do rei. E o rei disse: o que você está fazendo aqui? Quem te deu autorização para vir à minha presença, especialmente vestido dessa maneira? E aí você vira para o rei e diz: eu não sei porque eu estou aqui, mas aquele homem sangrando na cruz disse que eu poderia estar. A justificação é uma ideia de representação. E por causa desta representação, por causa desta fala, eu estou aqui porque aquele homem sangrando na cruz disse que eu poderia estar. Ao contrário do que muita gente pode dizer, ele diria o seguinte: mas eu não tenho nada com ele, ou alguma coisa nesse sentido. O que tem a ver ele com você? Deus disse: opa, porque você disse isso, seja bem-vindo. Porque você disse isso, eu declaro que você está moralmente reto, justo diante de mim. A teologia reformada, ela se baseia, toda teologia reformada se baseia em um princípio apenas. A teologia reformada, ela tem um fundamento que não pode ser de maneira nenhuma modificado. Qual é esse fundamento? Deus só tem direitos e poderes. Deus só tem direitos e poderes. E ele, por causa dos seus direitos e poderes, ele resolve dar direitos àqueles que estão em aliança com ele. Por causa dos direitos e poderes dele, ele resolve dar direitos aos que estão em aliança com ele. Os justos, Deus diz: porque eu tenho direito de fazer isso, porque eu tenho poder de fazer isso, eu os declaro justos. Bom,
talvez algumas perguntas já estejam surgindo aí. A primeira pergunta, e talvez a mais instigante, é: como eu posso ser plenamente aceito diante de Deus, mesmo diante dos meus pecados? Como Deus pode me aceitar se eu continuo pecando? Como Deus pode me aceitar diante dele, diante das minhas grandes falhas? Ou, de que maneira eu recebo essa declaração de Deus? Como eu escuto essa declaração de justiça da parte de Deus? Ou, principalmente, como a justiça é imputada, aliás, como a justiça é imputada, como essa justiça que me é dada muda a minha vida? Buscando responder essas perguntas e outras mais, nosso objetivo nessa manhã é dizer que a justificação é uma declaração legal e instantânea da parte de Deus, que considera todos os pecados da pessoa perdoados e o indivíduo inteiramente justo. Mostrar que o nosso objetivo nessa manhã é mostrar que a justificação é um ato legal de Deus, é uma declaração legal de Deus. Deus tem direito de fazer isso. E é instantâneo, ele faz de uma vez por todas. Que é só da parte de Deus. E o que está contido nessa declaração? Todos os pecados perdoados e o indivíduo justo diante de Deus. Isso é absolutamente glorioso. Mas é exatamente isso que a Bíblia nos ensina. E para mostrar isso, nós vamos basicamente fazer 3 afirmações. Primeiro, somos aceitos como Jesus. Primeira afirmação que vamos fazer, nós somos aceitos como Jesus é aceito. Segundo, a nossa justificação tem aspectos distintos. Vamos ver que a justificação tem 2 aspectos. E terceiro, que Deus ele justifica somente por meio da fé. Então, para começar, nós somos aceitos como Jesus. E eu vou ficar no texto, inicialmente ali de Paulo, Efésios 2:6. Deus nos ressuscitou com Cristo. Interessante que eu não morri ainda, mas já sou ressuscitado com Cristo. Interessante que alguns santos já estão mortos, mas ainda não foram ressuscitados. Mas a Bíblia considera como feito. E aí nós vamos entender por quê. Talvez, para entender isso, a primeira afirmação que a gente tem que fazer é o seguinte: o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus. Deus aceitou o que Jesus fez como definitivo. Ou seja, o Pai aprovou, e não só aprovou, como recebeu de Jesus a devida reparação pelos nossos pecados. Deus recebeu de Jesus todo o sacrifício dele como reparação dos nossos pecados. E porque Deus fez isso, Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Deus, ele é perfeito em seus justos juízos. Os juízos de Deus, eles são justos. Deus é justo. Em tudo que ele faz, ele é justo. Mas ele também é, como o próprio texto de Paulo aí em Efésios diz, rico em misericórdia. Deus é justo, mas ele é misericordioso. O que eu quero dizer com isso? É que aqueles que eram, como Paulo disse aí no versículo 3, aqueles que eram, por natureza, merecedores da ira, olha só, aqueles que eram, por seus atos, atitudes e por natureza, merecedores da ira, agora são, pela graça, aceitos por Deus. Se não fosse a cruz, e todo o sofrimento que a cruz proporcionou a Jesus, se Jesus não tivesse passado por todo o processo da crucificação, e aqui vale a pena dar uma indicação cinematográfica. Veja o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. É um dos que melhor retratam o sistema de crucificação do Império Romano. Talvez ali Mel Gibson, para não ferir mais as pessoas, ele foi até econômico. Talvez fosse um pouco pior.
era muito comum as pessoas que estavam sendo crucificadas serem alvejadas por restos de comida podre, por lixo ou até por excremento humano. O que provavelmente aconteceu com Jesus. Normalmente os indivíduos que passavam pela crucificação o faziam completamente nus, sem nenhum tipo de peça de roupa. Mel Gibson não retrata assim para nos economizar de uma cena muito brutal. Se a crucificação não tivesse acontecido como ela foi, a nossa justificação seria injusta. A nossa justificação só é justa porque Jesus passou por tudo que ele passou. Se Jesus não tivesse passado por tudo que ele passou, a nossa justificação seria imoral e, no final das contas, impossível. A única razão pela qual Deus justifica os que creem, é porque Jesus morreu. Olha só o que a Bíblia vai dizer. Romanos 3:21. Mas, agora, manifestou-se uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Versículo 24. Sendo agora justificados gratuitamente por sua graça. De que maneira? Mediante ou por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Como somos justificados? Por meio da redenção de Jesus. Como somos justificados? Por meio do sacrifício substitutivo, ou seja, no nosso lugar que Jesus fez. Então, quando você pensar na crucificação de Jesus, não pense que aquilo ali foi sem motivo. E não pense você que foi os romanos que fizeram com Jesus, ou os judeus, ou os homens. Quem fez o que fez com Jesus foi o próprio Deus. E por que ele fez? Porque ele é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Irmãos, a justificação não é apenas um termo acadêmico frio e árido. Entender a justificação é absolutamente crucial para a vida cristã. Entender a justificação é talvez o ponto mais importante de toda a vida cristã. Quando o monge Martinho Lutero entendeu a verdade da justificação somente pela fé, a sua vida e dos seus paroquianos mudou completamente. Seu coração, o coração de Lutero, encontrou a paz e o consolo que ele tanto buscava. Lutero era um buscador de paz e consolo, e ele tentou de todas as maneiras. Ele tentou por meio da penitência, ele tentou por meio da confissão, ele tentou por meio da igreja, ele tentou por diversas maneiras, mas ele só encontrou a paz que ele tanto buscava quando ele entendeu a justificação pela fé. Tem um quadro que retrata bem esse encontro, né, de Lutero. Obviamente que é uma ilustração, né, mas retrata muito bem o momento, ou quando Lutero encontrou a justificação pela fé, né? Esse quadro tem algumas representações dele, mas ele foi pintado lá no século XVII por um inglês chamado Edward Matthew Ward, e ele retrata Lutero encontrando a justificação pela fé aonde? Na palavra de Deus. É interessante que aqui você vai ver algumas correntes, né? E isso aqui não é por acaso, para dizer que antes a palavra de Deus estava acorrentada, estava presa, mas agora ela está livre, ela pode iluminar os homens. E aqui a imagem não está tão nítida por causa do PowerPoint, mas vem uma claridade desse lado, né, mostrando como o próprio Deus iluminou Lutero, mas também existe uma luminosidade saindo da própria Bíblia, ou seja, Deus o iluminou, mas a palavra de Deus também o iluminou. E esse quadro é interessante para mostrar como a justificação pela fé, ela é vital na vida de todos os crentes. E a ideia de contrastar justificação com condenação é muito comum na Bíblia. Essa ideia de mostrar que de um lado condenação, do outro lado justiça.
é muito comum na Bíblia. Olha só, um termo que é bem usado, está um pouco desgastado, né? Tem sofrido aí na mão dos crentes, mas é um texto que, depois eu te passo, pastora Flávia, está tentando tirar foto aí, né? É um texto que nos ajuda bastante. Paulo diz o seguinte: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Eu gosto da tradução da NVI porque ela usa escolhidos de Deus, né? Algumas versões vão dizer, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? A palavra é a mesma, né? Eleitos, escolhidos. Deus escolhe aqueles em que Ele vai derramar justiça. Mas qual é o ponto aqui? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Não são eles. Não é as obras deles. Não os atos deles. Deus está justificando aqueles que são escolhidos. Paulo diz, versículo 34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus. Olha aí de novo, a ligação entre justificação e morte. Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, outra ligação. Condenação, crucificação, morte e ressurreição. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. A ideia aqui é que condenar alguém, do ponto de vista aqui de Paulo, é considerar, é declarar aquela pessoa culpada. Outra inferência que a gente faz desse texto é que nós temos dois opostos. De um lado, condenação. Quem intentará a condenação? Quem condenará os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, existe um contraste aqui entre condenação e justificação. E sabe por que a condenação dos eleitos não pode persistir? Engraçado que eu já usei muito esse texto, viu? Deus me perdoe. Quando alguém falava alguma coisa contra mim, às vezes era verdade, né? Eu falava assim, quem tentará acusação? Isso é literalmente jogar a palavra de Deus no pérola porcos. Isso é muito mais profundo do que alguém que fala mal de você, irmão. Estamos falando aqui de uma declaração judicial, de um ato divino. Quem tentará acusação contra vocês? Quem pode dizer que o mendigo não pode estar diante do rei? Se é Cristo quem os justifica. Se é Cristo quem diz que eles podem estar ali. Quando a gente fala de justiça de Deus, a gente tem que lembrar que a justiça de Deus, ela é ao mesmo tempo um atributo de Deus, ou seja, Deus é justo. Ela é uma ação de Deus, ou seja, Deus, Ele sempre vai agir com justiça, e é também um status divino. Deus é justo, ponto final. De uma maneira mais simples, Deus é justo, age com justiça e requer justiça. Deus é justo, age com justiça e requer justiça. Por consequência, Deus ser justo, Ele também requer justiça de nós. Se quisermos comparecermos diante de Deus, devemos ser justos. Lembra do Antigo Testamento? Para comparecer diante de Deus, tinha que ter todo um ritual. O que Jesus veio abolir foi o ritual, não o espírito. O espírito permanece. Qual era o espírito? Por que tinha que ter o ritual? Porque para comparecer diante de Deus tem que ser justo e santo. O ritual não precisa mais acontecer, mas o espírito sim. Para comparecermos diante de Deus temos que ser justos e santos. Qual é o problema? O problema é que, segundo Paulo em Romanos 3,10, não há nenhum justo, nenhum sequer. Então quem pode comparecer diante de Deus? Ninguém. Além do que, como consequência da sua justiça santa, Deus sempre trata as pessoas de maneira justa. Deus sempre trata as pessoas de maneira justa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que não existe justiça cósmica, existe justiça divina. E o que nós às vezes achamos que é injusto,
ou que nós não entendemos com a nossa mente limitada, Deus está fazendo justiça. E não se engane, aquele versículo apócrifo, aqui se faz, aqui se paga, não é bíblico. De acordo com a Bíblia, aqui se faz, na eternidade se pagará. Alguns pagarão com o seu próprio sofrimento, que a Bíblia chama de inferno. Quem for para o inferno merece estar lá, porque Deus é justo. Ele não poderia fazer de outra maneira. O ponto aqui é que na regeneração que nós vimos semana passada, Deus transforma o nosso interior, nossa natureza e muda o nosso caráter. Porém, nós continuamos culpados. Deus mudou meu caráter, agora eu sou bonzinho. Deus mudou minha natureza, agora eu tenho a natureza de Deus. Deus transformou meu interior, eu agora posso ouvir a Deus, mas eu sou culpado. Na justificação, nós temos a declaração judicial de Deus sobre nós. O grifo aqui é para declaração. Deus declara. Assim, a regeneração é um ato de Deus em nós, enquanto a justificação é uma declaração de Deus a nosso respeito. Preste atenção. A regeneração, nascer de novo, conversão, é um ato de Deus em nós. A justificação é uma declaração de Deus a nosso respeito. É condição sine qua non. Nasceu de novo, justificado. Se não é justificado, não é nascido de novo. Se não é nascido de novo, não é justificado. A justificação tem dois aspectos, e esse é o nosso segundo ponto. Romanos 4, 24 e 25, Paulo diz o seguinte: mas também para nós, a quem Deus creditará justiça. A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Versículo 25. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Já lemos esse texto anteriormente. Nesse texto nós temos os dois aspectos dessa declaração de Deus. Essa declaração de Deus tem dois ramos principais. Quais são eles? Primeiro, Deus declara todos os nossos pecados perdoados. Deus declara que não temos mais penalidade a pagar pelo pecado, incluindo pecados do passado, do presente e do futuro. Deus diz para aqueles que estão justificados que eles não precisam mais pagar os pecados cometidos. Isso aqui dilui toda a doutrina espírita. Porque no espiritismo você paga pelos seus pecados. Isso aqui dilui completamente o espiritismo, acaba com a base do espiritismo. Porque o que nós estamos dizendo é que nós não pagamos os nossos pecados. Isso dilui o erro doutrinário da maldição hereditária, que é a ideia de transmissão de penalidade de pecados. Isso dilui completamente essa ideia. Isso também dilui uma ideia muito comum entre os crentes da causa e efeito. Mas, crentamente dizendo, pecado tem consequência. Isso dilui, porque na justificação Deus diz a penalidade, a pena do seu pecado já foi pago. A ideia é que não há mais nenhum tipo de condenação sobre o crente. Aí você já pode estar pensando, pastor, será então que Deus anula os meus pecados? Não. Deus não faz isso, senão ele seria injusto. Mas o que ele faz? Ele pega todos os nossos pecados e coloca sobre Jesus. Não dá para punir duas vezes, o pecado já foi punido. O pecado já foi punido. E outra, se você pagar os seus pecados em vida, aqui se faz, aqui se paga, não precisa de inferno. Olha só. Romanos 8:1. Portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Também um textinho bem desgastado, né? Mas vamos entender ele.
Por quê? Por que não há condenação? Por quê? Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus fez. Quem fez? Deus. Deus fez como? Enviando o seu Filho, à semelhança do homem pecador. Aqui, a gente também pode ver a ênfase na encarnação de Cristo, na encarnação divina. Deus mesmo encarna-se em homem pecador. Ele fala assim, não como pecador, mas em carne, né, como um homem pecador. E assim condenou, olha só o termo. Lembra que ele começa dizendo, já não há mais condenação? Como que não há mais condenação? Ele vai dizer, porque ele veio em carne. Ele vai dizer, assim condenou. Quem condena agora é Deus. Deus condena o pecado na carne. Qual carne? Na carne de Jesus. Por isso que Jesus precisava sofrer todas aquelas dores e aflições. Porque Deus estava condenando o pecado na carne. Qual carne? Na carne de Cristo. Então, olha aí. Deus condenou na carne o pecado. A fim de que, com qual objetivo? A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas nele. Lembra que a lei dizia, aquele que matar deve morrer? Ela continua vigente. Deus não errou no Antigo Testamento, gente. Deus não converteu, não. Deus continua dizendo, adúltero, você merece a morte. Qual é a diferença? É que a nossa morte foi paga pelo nosso Redentor. Aqueles que não têm a justiça de Cristo vão ter que pagar por isso. Nesse texto aí, então, nós temos pelo menos duas grandes verdades. Primeiro, os pecados dos justificados são tidos como perdoados porque Deus os considera pertencentes a Cristo. E Cristo já pagou a penalidade de cada um deles, o sofrimento da cruz. Então, qual é o ponto? Eu não preciso pagar os meus pecados porque eles já foram pagos. Segunda verdade, estar em estado de justiça significa que o pecado não é contado contra você. Estar em estado de justiça significa que o pecado não é contado contra você. Ele não pode ser usado contra você no tribunal. Ao contrário do que os filmes americanos ensinam, né? Tudo que você disser será usado contra você no tribunal. No tribunal de Deus, os seus pecados não podem mais ser usados contra você. Embora você peque, o seu pecado já não pode mais condená-lo. E, embora você peque, o seu pecado não afeta o seu status diante de Deus. E aí eu sei que a sua cabeça já deve estar pensando assim, pastor, então posso pecar à vontade. Não tem consequência. Não tenho que pagar pelos pecados. Deus me declarou justo e reto diante de Deus. Então, bora para a folia. Por outro lado, meu irmão, se você continua pecando deliberadamente depois da revelação dessa verdade, talvez você ainda não tenha experimentado a regeneração do Espírito Santo. E no seu caso, a condenação sua é justa. Em outras palavras, para quem é regenerado, o pecado é mais doloroso. Para quem é regenerado, o pecado é muito mais doloroso, porque ele não causa somente dor nele, mas em quem o amou, sem merecer e sem nada fazer para ganhar. Então, agora eu não peco, não é porque se eu pecar vai ter consequências, eu não peco, porque eu não posso vilipendiar aquele que tanto me amou. Eu não posso desprezar o que ele fez por mim. Eu tenho que entender que todos os meus pecados foram a causa dele ir para a cruz. O sofrimento dele foi causado pelos meus pecados. Então eu não peco mais. Não é por medo da consequência, da maldição hereditária, de qualquer outra jabuticaba que a gente queira inventar. A gente não peca simplesmente porque isso causa muita dor naquele que nos salvou. Por isso que não adianta tratar o pecado apenas no âmbito das atitudes.
Por isso que você não vai muitas vezes ouvir a gente falando aqui, marido, trata bem a sua esposa, homem, você tem que cuidar da sua casa, porque isso é tratar atitudes. Nós somos tratados das afeições. Nós não decidimos de maneira racional. Não caia nesse engodo. Nós não sentamos em casa, olhamos um para o outro, para a esposa, para o marido, e falamos assim, olha, vamos decidir aqui agora não pecar. Nós decidimos por aquilo que adoramos. Afeições religiosas. Tem um livro do Jonathan Edwards, um puritano do século 17, 18, enfim, não sei, 18, né? Um puritano do século 18 escreveu esse livro, Afeições Religiosas. Depois é um livro bom para você poder comprar. Tem uma tríade, inclusive na Edições Vida Nova, lançaram agora essa semana, né? Liberdade da Vontade, que vai tratar sobre livre-arbítrio e essas coisas mais, mas é melhor você começar pelas afeições religiosas. Que ele vai dizer o seguinte, você não escolhe por aquilo que você quer, você escolhe por aquilo que você adora. Então, veja bem, uma pessoa que trabalha muito, ela não está só querendo dinheiro, ela está adorando um Deus. O homem que trai a sua esposa não está só fazendo sexo fora do casamento, está adorando uma divindade. Por isso que não adianta tratar de atitudes, precisamos tratar dos deuses. O segundo aspecto aí da justificação é o aspecto da justiça de Deus. Vou explicar isso melhor. Se Deus apenas nos declarasse perdoados de todos os nossos pecados, se Deus falasse assim, está perdoado, isso não resolveria completamente os nossos problemas espirituais. Por quê? Porque nos tornaria moralmente neutros. Então Deus tira todos os nossos pecados, e agora como eu sou moralmente neutro, eu não sou bom nem mal. Deus tira todos os meus pecados. Eu não tenho nada de mal, mas também não tenho nada de bom. Então, nesse caso, nós não teríamos pecado, né? Mas também não teríamos justiça. E o segundo aspecto da justificação é que ele nos declara como possuidores de justiça diante dele. Deus não só diz os seus pecados estão perdoados, mas ele diz, você também tem algo agora de bom. Olha lá, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós. Resolveu o problema do pecado, né? Mas ele continua dizendo, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Deus não apenas considera os nossos pecados perdoados, como também os méritos de Cristo pertencente a nós. Cristo toma o lugar de culpa que merecíamos. Deus, em Jesus, assume a nossa culpa pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos assumir o lugar de aceitação que sempre desejamos. Olha só, quando dizemos, deixa eu só ver se eu separei um texto aqui. Não, deixa aqui mesmo. Quando dizemos que Deus nos imputa a justiça de Cristo, o que nós queremos dizer com isso? É que Deus considera a justiça de Cristo como agora pertencentes a nossa. Deixa eu explicar isso como uma analogia. É como se você chegasse no banco com os boletos. Hoje ninguém vai no banco com boleto mais, né? Hoje é tudo no aplicativo. Mas vamos lá. Para os novinhos aí vai ser mais difícil de entender a analogia do velho pastor aqui. Suponhamos que você chega lá no banco com todos aqueles boletos. E dá para o caixa do banco. Semig, Copasa, tá tudo lá. E fala com o caixa do banco assim, Deus lhe pague. Sabe qual é a resposta do cara do banco? Tá bom, vamos receber dele. Mas ele fala assim, pera, é o seguinte, tem um negócio aqui. Deixa eu te falar, aí, seus pecados estão perdoados, pagou a dívida toda. Moralmente neutro. O caixa vira e fala com você assim, pera aí, consultei seu CPF aqui, tem um resíduo aqui para você. Você vai levar alguma coisa em volta. Isso é que Paulo quer dizer quando
pecados perdoados e justiça imputada. Você não só tem os seus pecados perdoados, você recebe algo em troca. Você leva pecado e ainda leva... Você dá pecado e recebe de volta a justiça de Cristo. Desse modo, a obediência de Cristo é a nossa obediência. Ou seja, Deus declara que todos os nossos pecados foram perdoados. Por quê? Porque eles foram punidos em Jesus. E dessa maneira, Deus não pode puni-los novamente. Nós não podemos sofrer duas punições. Deus não pode punir em Cristo e punir em nós. Ademais, além disso, não precisamos viver em busca de justiça. Não podemos viver em busca de justiça. Não devemos cair na tentação de imaginar que os nossos feitos podem nos justificar diante de Deus. O que eu quero dizer com isso? É que Deus nos justifica apenas pela fé. E é o próximo ponto que a gente vai tocar agora. E fica firme aí, porque hoje já vou adiantar que eu vou atrasar. Então, né? Mas eu estou com 46 minutos. Eu vou seguir em frente aqui. Depois vocês reclamam com o cara da escola, com o menino da condução aí, é problema deles. Que eles me entregaram tarde. Mas deixa eu voltar para cá, senão eu vou me perder. O que eu quero dizer com isso? É que essa justiça que eu falei, ela só é adquirida por meio da fé. Porque você pode falar assim, nossa, isso é muito bom. Eu levo o pecado, recebo de volta a justiça. O que eu tenho que fazer para obter isso? A palavra de Deus é clara. Olha lá. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse foi o texto de Lutero, inclusive, viu? Radiador ferveu. Esse foi o texto de Lutero. Qual é o ponto aqui? Só existe um meio de obter essa justiça. Então você está lá diante do caixa. O caixa fala, ó, tem um resíduo aqui para você levar. Se você for como eu, que frequenta a Caixa Econômica Federal, meu irmão estiver assistindo essa gravação aí, né, que Deus abençoe ele, você já vai pensar o seguinte, quais formulários eu vou ter que preencher? E serão muitos. Qual é o resíduo aí? Dependendo do resíduo, eu não vou nem preencher os formulários, que vão ser tantos que eu vou estar embora. Aí o caixa fala assim, não, nada, não precisa preencher nada. Você só precisa crer que isso aconteceu. Uau! É só isso mesmo? É. Isso que chama salvação pela fé. Esse foi o grande impulso da reforma protestante. Por quê? Dos 5 solas, 3 estavam ligados à soteriologia. 5 solas. Deixa eu ver se eu vou lembrar. Sola Escritura, sola Gratia, sola Fide, solus Christus e soli Deo Glória. 5 solas da reforma. Dos 5 solas, 3 estavam relacionados à soteriologia. Só a graça, ou sola Gratia, sola Fide e solus Christus. Esses 3 estavam relacionados à salvação. E também, obviamente, à justificação. Ou seja, somos justificados pela graça, pela fé e em Cristo. Nesse contexto, a atitude do coração é oposta à atitude de depender de si mesmo. E aqui está o ponto. Quando vamos a Cristo pela fé, em essência, nós estamos entregando a nossa esperança e a nossa segurança no que Ele realizou. E não engane você, isso é uma das coisas mais difíceis de fazer, porque nós sempre queremos fazer as nossas boas obras. Você sempre foi ensinado de que talvez você não era tão ruim assim, mas você também não era tão mal. Por quê? Porque você está sendo analisado a partir das suas obras. O que Jesus e o que a Bíblia nos propõe é esquece o sistema de obras para a salvação. O sistema de fazer ou não fazer não vale para a fé cristã. A fé cristã está baseada em confiança. Em aonde
eu coloco a minha confiança. Ou seja, a atitude apropriada para a salvação, a atitude apropriada para obter essa justiça de Deus, não depende em hipótese alguma dos nossos méritos, mas inteiramente do dom gratuito de Deus. Para não ir muito longe, resgatando uma frase do apóstolo Paulo, ele diz: mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do seu amor. Então, a proposta aqui é que você vai ter que deixar para trás o sistema de salvação pelas obras. Talvez aqui seja interessante a gente pensar em como normalmente as pessoas vivem. Como as pessoas normalmente vivem? O que eu quero dizer aqui? Na raiz de todos os nossos pecados, entenda, todos os nossos problemas, na raiz de todos os nossos pecados, problemas, está a descrença no Evangelho da graça de Deus. Vou repetir. Seu problema não é no casamento, nem no dinheiro, nem no político, nem nada disso. Seu problema é entendimento incorreto do Evangelho. Eu confesso para você que isso é muito difícil para mim como pastor, porque para mim é mais fácil dar um sisteminha para você. Faça isso, seu casamento vai ser bom. Faça isso, sua vida financeira vai ser boa. Para mim como pastor seria muito mais fácil. Mas aí seria um sistema de salvação baseado nas obras. Vamos lá. Todas as pessoas que rejeitam a justificação pela fé, querem ser os seus próprios justificadores. Quem rejeita a justificação pela fé está dizendo: eu mesmo vou me justificar. Vou dar 3 exemplos. Primeiro exemplo. Quando pessoas rejeitam a Deus, sua rebeldia revela a recusa em crer na verdade de que são tão pecadores que só Jesus pode ser o seu Salvador. Quando alguém que ouve o Evangelho e rejeita o Evangelho, na verdade ele está dizendo o seguinte: eu não sou tão ruim a ponto de precisar de um Salvador. Talvez você está aqui nessa manhã dizendo: não, eu não sou tão ruim assim, eu não preciso de um Salvador. Eu mesmo posso me salvar. Eu tenho boas obras, afinal de contas. E aí, essa pessoa, ela imagina que as obras dele são capazes de salvá-lo. O segundo grupo são os moralistas. Os moralistas também rejeitam a justificação pela fé. E por que eles rejeitam? Normalmente eles vão assumir 2 posições, os moralistas. O moralista ele vai ficar ansioso porque ele nunca atinge um padrão moral perfeito. Ele está sempre ansioso, ele está sempre assim: nossa, não consigo agradar a Deus, estou sempre em pecado, nossa, as minhas obras, olha o que eu fiz, está sempre ansioso. Ou, a outra posição que ele assume, do outro lado, é que ele fica orgulhoso por ter atingido finalmente um patamar de moralidade elevado. Então, o moralista, você tem 2 pontos: o ansioso e o orgulhoso. E nos 2 casos, eles também estão rejeitando a mensagem de que somente Cristo pode justificá-los. Eles pensam que a obediência é o Salvador. Eles pensam o seguinte: a minha obediência é o meu Salvador, Jesus não presta. Ele pode não dizer isso. Se você perguntar isso para ele, ele fala: misericórdia, está amarrado. Em nome de Jesus. Mas com a atitude dele, ele faz exatamente isso. E o terceiro grupo de pessoas que rejeitam a justificação pela fé? Os crentes. Nós. Nós também rejeitamos quando esquecemos de que os crentes também rejeitam a justificação pela fé quando esquecem de que não podem salvar a si mesmos. Toda vez que a gente esquece que nós não podemos salvar a nós mesmos, nós também estamos, de alguma forma, voltando para o pacto das obras. Os crentes não podem fazer nada para merecer a justiça de Deus. Ao contrário, eles já são, aos olhos de Deus, inteiramente justos. Em resumo, o valor e a identidade do crente não pode emergir dele mesmo. Ou seja, o crente não olha para dentro de si.
ou para as suas obras em busca de justificação. Talvez você já aprendeu em muitas igrejas. Olhe para dentro de você, o Espírito Santo habita em você. Descubra a sua identidade. Isso é pacto das obras. A nossa identidade não está dentro de nós mesmos. A nossa identidade está fora de nós. Está em outra pessoa. Uma pessoa perfeita. Uma pessoa inteiramente aceita diante de Deus. E o nosso valor? Às vezes nós colocamos o nosso valor nas nossas obras. Eu sou bom porque eu sou pastor, porque eu sou um bom pai, porque eu sou um bom funcionário. E aí, onde está o meu valor? O meu valor está no que eu faço. E aí eu esqueço da justiça imputada. Olha o que o Tim Keller disse. É isso mesmo. Olha o que o Tim Keller disse. Se você entende o evangelho da justiça recebida, jamais se vangloriará. Se você entende o evangelho da justiça que foi recebida e não conquistada, você se orgulha de quê? Ele continua dizendo, ou antes, jamais se vangloriará de si mesmo. É engraçado, às vezes a pessoa vai dar o testemunho e fala assim, quando eu perdoei, irmão, quando você perdoou, quando pela graça de Deus, quando pela misericórdia de Deus eu fui capaz de perdoar. Percebe que existe uma diferença sutil, mas extremamente fundamental? Então, quando você vê algum crente arrogando para si algum tipo de vitória, isso é um entendimento incorreto do Evangelho. É a volta ao pacto das obras. Aí ele continua dizendo, mas apenas de alguém que não é você. E exclusivamente por algo que você não fez. Identidade e valor. Cristo e Ele crucificado. Não sou bom porque eu sou bom pai, ou bom pastor, ou bom marido, alguma coisa assim. Eu sou bom porque a justiça perfeita de Cristo foi imputada em mim. Eu não tenho do que me vangloriar, de que me orgulhar. Aí ele continua dizendo, os cristãos sabem que são salvos exclusivamente e inteiramente pela obra de Cristo, não a sua própria. Não tomam para si nenhum crédito pela posição que ocupam diante de Deus, nem pelas bênçãos recebidas. Não se orgulham, não tomam para si nenhum crédito pela posição e nem pelas bênçãos. Então, quando eu vejo algum crente dizendo assim, você está sentado à direita de Deus, aleluia! Isso devia nos fazer chorar, porque isso não é de graça. Isso teve um preço altíssimo. E isso não é motivo para orgulho. Isso devia ser motivo para lamento. Ainda que seja glorioso e deve encher o nosso coração de alegria, mas devemos perceber de onde emergiu essa grande vitória. Bom, conclusão, né, gente? Chega, falei para danar. Conclusão. Quando depositamos nossa fé em Jesus, nossa condição de condenados é dada a Ele. Quando depositamos nossa fé em Jesus, nossa condição de condenado é dada a Ele. E Ele nos concede sua vida perfeita e sua aceitação. Lembra lá do caixa do banco? Levamos a Ele a nossa condição de condenação. E recebemos de volta o perdão dos pecados e a vida dele. Essa é a gloriosa realidade de todos os eleitos de Deus. Essa é a realidade daquele que foi eleito. Ele foi eleito e esse é o cenário que ele viveu. E todos nós devemos fundamentar a nossa vida nessa realidade. E aí, diante dessa conclusão, eu queria propor uma aplicação final. Qual é a aplicação final que eu queria propor? Irmão, não coloque o seu valor e sua identidade nas suas obras de justiça. Você não vale o que você faz e você não vale o que você é. Isso é muito maior do que isso. Não procure valor e identidade em você mesmo. Não tente descobrir a sua identidade, não tente descobrir o seu valor.
Apenas receba a declaração de Deus. Qual é a declaração de Deus? Você é justo e moralmente reto diante de mim. Pode vir. Banqueteie-se na mesa. Mas eu estou escravo, estou sujo, maltrapilho, cheio de remendos. Eu sei. Mas outro te deu acesso. Outro me mostrou o seu valor. A etiqueta de valor que você carrega é uma cruz. Então, não pense, por exemplo, eu sou bom, eu posso vencer tudo. Não pense, eu sou bom, eu posso vencer tudo. Ou, se eu fizer tudo muito bem, eu posso vencer tudo. Não. Isso produz dois sentimentos. Eu sou bom demais ou nunca sou bom demais. Pensar assim, eu sou bom demais, posso vencer tudo. Ou, eu faço tudo bem, por isso eu posso vencer tudo. Isso produz duas coisas. Ou o orgulho de achar que você é bom demais, ou o medo de achar que você nunca é bom o suficiente. A única resposta satisfatória é uma justiça fora de nós mesmos, que garante que somos justificados por outra pessoa, uma pessoa perfeita. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, adoramos ao Senhor por seu grande amor e misericórdia com seu povo. O Senhor que é justo, age sempre com justiça e exige justiça de seu povo. Contudo, não encontrou nenhum justo sequer. Adoramos ao Senhor que na ausência de justiça enviou seu Filho com justiça para um povo rebelde e obstinado. Perdoa-nos por nossas injustiças, que são muitas. Perdoa-nos por nossos delitos, que são muitos. Perdoa-nos por ignorar a sua justiça dada pela graça e recebida pela fé. Por insistirmos em nossas justiças próprias, que não passam de trapos de imundícia. Recebemos a sua justiça santa, justiça obtida por meio da obediência de seu Filho, e que nos permite ter acesso pleno ao trono da graça. Somos completamente livres de nossos pecados, livres de nossas obras, livres de nossa justiça manca. Somos justos, justificados por meio de Jesus. Que gloriosa verdade, que impressionante bênção, que suprema liberdade. Bendito é o nome do Senhor por sua justiça. Justiça poderosa, definitiva e renovadora. Justiça santa. Louvado seja o nome do Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Glória a Deus. Pode encerrar aí, pessoal que está no YouTube. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Aos demais, vamos nos colocar de pé.